Vamos lá, jovens. Vamos falar de quantidade de movimento e impulso. Na semana passada, que é a nossa semana do conteúdo gravado, da aulinha gravada, eu aproveitei uma aula do terceiro ali com vocês, né? Postei ela para vocês também, porque seria a mesma aula que eu passaria, né? Não teria muita diferença mesmo. E eu mostrava para vocês o que era a quantidade de movimento, o que era impulso e qual que é a relação entre eles. Tá? Então aqui eu vou dar uma pequena revisão para quem não viu a aula, gente. As aulas. Antes eu estava postando 3 aulas, né? 3, 4 vídeos, às vezes, não com o tempo total da aula. Mas agora eu já estou reduzindo para 1, 2 ali, para não pesar muito para vocês na semana que é gravado. Então eu preciso que vocês assistam a aula, tá? Para vocês conseguirem se pôr a par aqui, porque agora a gente vai começar a chegar naquela parte que não é mais tirar o atraso do conteúdo, então eu precisarei queimar as aulas gravadas com o conteúdo também. Bom, quantidade de movimento é uma propriedade dos corpos, tá? Então, quantidade de movimento é uma propriedade vetorial que nos sistemas se conservam. É igual a energia, sabe? Que a energia no sistema pode se conservar ou não. A energia mecânica, a energia total sempre se conserva. Então aqui é o mesmo princípio, você também tem uma conservação, só que você está falando de uma propriedade vetorial e não uma propriedade escalar. Deixa eu aceitar aqui. Então, nos sistemas isolados. Espera, gente, vou ter que iniciar aqui o programinha. Eita, já tá cansado já. Quase 7 meses. Deixa eu abrir ele de novo, pera aí. Eu esqueço que na troca da aula eu tenho que abrir e fechar ele. Meu Deus, que claridade. Aí, pronto. Sistemas isolados é conservada. E como que eu calculo a quantidade de movimento? A quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Como uma grandeza vetorial, né, o Qzinho aqui, a gente coloca um vetorzinho em cima. E como a massa é uma grandeza escalar, não tem direção e sentido, quem vai determinar a direção e sentido da quantidade de movimento é a velocidade. Então, para onde a velocidade aponta, você tem a quantidade de movimento apontando também. Tá? Não no mesmo valor, porque você tem que multiplicar pela massa, né? Mas a mesma direção e mesmo sentido. Mais para frente, hoje ainda, provavelmente nós vamos falar sobre colisões, sobre explosões, e aí que a gente vai usar esse conceito mesmo. Por enquanto, a gente só está relacionando ele com o impulso, que também é uma propriedade vetorial. Só que aqui não é uma propriedade vetorial dos corpos, tá? Isso aqui é uma propriedade da força, da interação entre os corpos. Quantidade de movimento é uma coisa do corpo. Impulso é da força, da interação entre esses corpos. Tá? O impulso não se conserva, o impulso não tem essa... Tá? Igual o trabalho. O trabalho não se conserva. O que se conserva é a energia. A analogia aqui ela é bem recorrente. Tá? Então, a gente considera que é um efeito da ação da ação de uma força. O impulso a gente calcula como força vezes o tempo, onde a força é uma grandeza vetorial, o impulso também é uma grandeza vetorial. Do mesmo jeito da quantidade de movimento, quem determina o sentido do impulso é a força. Então você pode gerar um impulso a favor do movimento, um impulso contrário ao movimento. Professor, o que seria um impulso a favor do movimento? O impulso a favor do movimento, a bola está parada, você vai lá e mete uma bicuda na bola, a bola sai voando. Ou você vai sacar a bola lá no vôlei, joga a bola para cima e arrebenta a bola sai voando. Então, você está fazendo uma força a favor do movimento.
O que seria o impulso contrário ao movimento? A bola está aí na direção do goleiro, o goleiro rebate a bola na direção contrária. O movimento estava num sentido, a força agiu no sentido contrário. Então você tem um impulso oposto ao movimento. No vôlei, o cara sacou, a outra pessoa vai e recebe de manchete a bola. A bola está vindo, ela faz uma força no sentido contrário. Então o impulso pode ser contrário ao movimento. Quem estava na aula do Paz ontem, como o primeiro ano está em peso lá, né? Então vale a pena puxar aqui. Quem estava ontem lá na aula do Paz, a gente fez um exercício de elevador, porque a gente já viu esse conteúdo aqui. E lá eu vou falar para você, gente, quando a gente fala de força, a gente fala de aceleração. A aceleração é a variação da velocidade. Então, aceleração e força são uma coisa. Então, é um nível de análise. Para onde o corpo está indo não me interessa, a princípio. Então, tudo que é relacionado à força, a princípio, não me importa para onde o corpo está indo. O efeito vai mudar se o corpo está a favor, ao contrário, a minha força, tudo bem. Mas a minha força pode agir do mesmo jeito em qualquer um dos casos, tá? Como assim, jovem? Do passe, tá falando? Só pode ser do passe, né? Porque aqui você já tá na aula, né? Que pergunta besta. Então, jovem, fala com a Glorinha. Com a Glorinha, meu Deus, tô ficando louco. Fala com a Beth, com a Glorinha. Fala com o colégio, né? Fala com a Beth. Conversa com ela. Pra ver como faz pra entrar. Eu, sinceramente, não sei. Tá? Então, conversa com ela que eu acho que ela dá um jeito aí pra você. Beleza? Tem um esqueminha lá. Tem que passar o nome pra ela. De verdade mesmo. Mas fala com ela. Tá? Fala com ela e depois você falar com ela, você me dá um retorno aqui, fala se deu certo ou não deu certo. Tá? Até porque se alguém depois perguntar, eu preciso ter a informação de como faremos. Beleza? Então, nesse esquema aqui é a mesma coisa. O impulso ele pode estar a favor ou contrário a um movimento. A quantidade de movimento está ali, beleza. O impulso tem uma variação, né? Por quê? Porque se a força não for constante, se a força for diferente de uma... fazer o constante que eu sempre faço, né? Diferente de uma constante, eu não consigo usar essa equação. Tá? A gente não consegue usar equações para coisas que não são constantes. A não ser que você tenha uma variação dentro da equação, mas que a gente não tem uma variação de força. A gente tem força. Então a gente vai para o método gráfico. Tá? O método gráfico. E qual que é o método gráfico? Vou colocar, só escrever aqui, não vai caber. É calcular a área. Tá? A área de um gráfico de força pelo tempo. Então você encontrou um gráfico de força no eixo Y, tempo no eixo X, ou tempo no eixo Y, que é muito improvável, e força no eixo X, calcular a área, você tem o impulso. Você tem o efeito daquela força naquele corpo, naquele objeto. Bom, estou me ligando, mas agora estou em aula. Certo? Isso nós vimos na aula gravada que foi postada para vocês semana passada. Tem um a mais aí, tá? Qual que é o a mais? Até que eu demonstrar para vocês de onde vinha a segunda lei de Newton, força igual massa vezes aceleração, aquela simplificação, que quando você você aplica uma força num corpo, você pode mudar a velocidade dele. Então, se você tem um impulso acontecendo, uma força, você pode alterar a velocidade. Então, você pode alterar a quantidade de movimento. Este é o teorema do impulso. Teorema do impulso. Que é basicamente, gente, as comparações elas não tem como não serem citadas. É basicamente aquele trabalho igual a variação da energia cinética, que é a mesma coisa, impulso e variação da quantidade de movimento. Até o jeito de resolução é o mesmo. O que tem que tomar cuidado? A gente está falando agora de grandezas vetoriais. Então, ao contrário de energia e de trabalho, eu preciso estabelecer um referencial agora.
Tá? Eu tenho que colocar um referencial, para um lado é positivo, para o outro lado é negativo, porque eu posso ter vetores opostos aqui e tem que ficar esperto com isso. Então, disso tudo, vamos anotar aqui que nós temos que ficar espertos com o referencial. Certo? Vou fazer uns exercícios aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém não entendeu algum ponto? Alguém viu a aula de semana passada e ficou meio... não funcionou, tá? Ninguém perguntou, mas eu vou também me adiantar, se aí, enquanto vocês podem perguntar sobre o que eu estou falando aqui agora. Esse é o conteúdo simulado de vocês, tá? As aulas de hoje englobam o conteúdo do simulado. Então vai ter impulso, vai ter quantidade de movimento. Até o que a gente vai ver hoje aqui, com certeza vai cair no simulado. Tá? Então fica mais fresco aí na cabeça de vocês, para não pegar de novo energia. Vocês já fizeram um monte de coisa de energia já? Tá bom. Professor, como que funciona teoricamente essa quantidade de movimento? A quantidade de movimento? Foi isso a pergunta? Aqui tá ruim o som, João. Ó, a quantidade de movimento, deixa eu explicar por que a gente usa essa grandeza física. Quando os caras estavam tentando explicar o que era inércia, e depois o Newton formulou lá a primeira lei dele, que ficou como lei da inércia, ou por que os corpos mantinham o movimento, tá? Eles chegaram em várias explicações durante a história. Então, Aristóteles falava, por exemplo, que o objeto, enquanto se movimentava, ele empurrava o ar para frente, ou onde ele estivesse movimentando. Perdão. E aí o ar, quando vinha ocupar o espaço atrás, né, porque o objeto está indo para um lado, vinha ocupar o espaço atrás, empurrava o objeto para frente e ele continuava em movimento. Outros falavam que o objeto tinha uma memória da força. Ele recebia a força de impulsão, né? E continuava por um tempo lembrando desta força, por isso que ele continuava em movimento. E nesse meio tempo, nesse meio tempo não, né? Nesse intervalo ali de Aristóteles, ali lá da Grécia até o Galileu, mais ou menos, surge a ideia de ímpeto. Ímpeto seria essa memória que o objeto tem, tá? Depois essa ideia de ímpeto é alterada para o que a gente considera como um momento. É que em português algumas coisas não fazem muito sentido. Quando você pega os trabalhos deles, do Newton, Galileu, eles falam movimento. Um momento aqui seria... Como que eu posso dizer assim? Quanto ele se movimenta, tá? Por isso que fica a quantidade de movimento. É um termo meio estranho, mas o movimento desse corpo vai ser alterado. Esse movimento do corpo que ele mantinha, essa propriedade de ganhar o movimento e perder o movimento, esse só movimento, virou quantidade de movimento aqui na nossa linguagem moderna. Então essa grandeza, ela surge, entre aspas, desta época. Depois do Newton, porque o Newton formula a ideia de inércia, a princípio a gente não precisa disso aqui, né, para inércia. Só que depois do Newton, os caras começaram a estudar os sistemas físicos e eles perceberam que tinha essa grandeza, que era massa vezes velocidade, que se conservava. E aí descobrem que ela tem relação com essa ideia de inércia, né, a quantidade de movimento. Então, assim, no ensino médio, a força a gente consegue abstrair, o impulso, até o trabalho. A quantidade de movimento ela é chapada. Tá aqui, ó. A quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então pensa em movimento. O movimento adquirido. Tá? Se você tem mais velocidade, você tem mais movimento. Né? Vamos pensar dois corpos iguais. Duas bolinhas de 2 kg, duas esferas de 2 kg. Uma esfera a 100 por hora, outra esfera a 20 por hora. A 100 por hora tem mais movimento. Se eu tenho duas esferas, ambas a 50 km por hora, só que uma tem 10 kg e uma tem 2 gramas. A de 10 kg tem mais movimento associado a ela. Por que tem mais movimento? Porque tem mais matéria, mais átomos ali, mais inércia, né, mais quilogramas em movimento. Então, esse movimento vira quantidade de movimento. Tá? E aí, não sei se você chegou a ver o vídeo, jovem, da semana passada. Se não viu, depois dá uma olhadinha no final. Quando você pega essa equaçãozinha, essa relação amarela, você chega na segunda lei de Newton. Tá
Tanto que a segunda lei de Newton original, do jeito assim, mais... É que a força... Vou fazer aqui em cima, tá? É a variação da quantidade de movimento sobre o tempo. Então, a variação do movimento, desse movimento adquirido, dessa grandeza adquirida, tá? Só que na época do Newton não tinha ideia de vetor. Então era complicadíssimo trabalhar com isso, por isso que ficou meio de lado, depois a galera resgata. Tá? O Newton explicava muito os trabalhos dele com semi-retas. Ah, então imagine uma reta de A até B, aí você tinha lá a representação A, B com risquinho em cima. Sabe, tanto que eu acho que eu comentei com vocês em alguma aula, não vale a pena, a não ser por curiosidade, ou se você vai estudar a área de física mesmo, você procurar um livro desses caras, porque não dá para entender nada. Você fica mais tempo tentando entender o que ele está escrevendo do que a física ali envolvida, a matemática envolvida. Porque a linguagem é tão antiga, o jeito da matemática é tão antigo. Mas daí que vem essa quantidade de movimento, tá? Ela vem de um contexto de outras ideias, e o termo mais correto para ela é movimento, tá? Tanto que em latim, e o termo que a gente usa na física mesmo, lá no ensino superior, é momento linear. A gente nem usa quantidade de movimento. A gente chama de momento linear. Tá? Da onde que vem a palavra momento, o termo momento linear, eu já não vou ficar te devendo. Mas é daí que ela vem. Eu não sei se eu te respondi, eu falei tanta coisa. Cheguei a te responder, jovem? Consegui entender sim, obrigado. Beleza. Então, ó. Vamos seguir com os exercícios. Então, deixa eu só achar onde eu tô aqui. Ó, o primeiro exercício é um exercício de impulso. Ele está na apostila 3 de vocês. Deixa eu só achar a página aqui, que eu fiz a bobeira de fechar a apostila. Ah, tá. Apostila 3. Tá na página... Tá lá pro final, tá? Deixa eu achar aqui. Achei. Aqui. Página 48. Da apostila 3. Na semana que vem, gente, que é aula gravada, eu vou fazer o seguinte. Eu vou separar uma lista de exercícios do caderno de atividades. Vou colocar na semana que vem mesmo. E vou postar a resolução dos exercícios. Para quem quiser tentar fazer a mais ali, para não deixar também o caderno em branco, aproveitar o material que vocês adquiriram. E vou passar aí uma aulinha curta sobre a continuação do conteúdo. Então fica lá para vocês treinarem bastante. Tenta ver os exercícios que eu separei, tenta fazer depois, ver a resolução. Então, questão da UEL. Uma funcionária de um supermercado com massa corpórea de 60 quilogramas utiliza patins para se movimentar no interior da loja. Imagine que ela se desloque de um ponto ao outro sob a ação de uma força constante. Então, se a força é constante, eu posso usar as equações. Eu não preciso do gráfico. Durante um intervalo de 2 segundos. Com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Assinale a alternativa que indica os valores do impulso produzido por esta força. Tá, então ele quer saber o valor do impulso. Despreze a ação do atrito e considere que toda a massa corpórea está no centro de massa. Bom, o impulso é força vezes o tempo. A força é constante, então a gente usaria a equação. A única coisa que aparenta que eu tenho aqui é o tempo, né? O tempo eu já tenho. Ó. E a força? Como que eu vou descobrir a força aqui? Ele passou a aceleração da nossa amiga e a massa. Então, pela segunda lei de Newton, força é massa vezes aceleração. Então, a massa é 60. Opa! A aceleração é 3. Então, a força é 180 newtons. O impulso, então, é 180 vezes o tempo, que é 2. 360 newtons vezes segundo.
Então, a alternativa D de dado. Aqui é só o impulso separado. O diferencial desse exercício, que é um que eu não tinha feito na aula da semana passada, é que você tem que achar a força separada ali e calcular. Ah, professor, poderia fazer tudo de uma vez? Abrir a força com massa e aceleração? Claro que podia, tá? Eu só fiz separado aqui por questão de organização, mas dá na mesma. Tem uma coisinha que é bobinho, tá? Ninguém vai, meu Deus, reprovar vocês, impedir que vocês entrem na universidade. Passem de ano por isso. Mas é Newton vezes segundo, tá? Não é Newton por segundo. O aluno está acostumado a falar metro por segundo, quilograma por metro cúbico e grama por centímetro cúbico. Aqui não é uma divisão na unidade, né? É uma multiplicação. Então é Newton segundos. Newtons vezes segundos. Newton, tá? Newton segundo, não é Newton por segundo. E agora vamos para os próximos aqui, em que a gente tem o teorema, que é a mistura da quantidade de movimento, que a gente já tinha feito exercícios, com o impulso. Eu vou passar aqui, gente, para voltar, vocês me avisem. Fiquem... Tá, deixa eu só achar aqui a página. Achei já. Página 49. A sequência aqui. Uma força constante de módulo igual a 12 newtons. Passa a agir sobre um corpo de massa igual a 4 kg, que estava em repouso. Então a velocidade inicial é 0. Considerando que a força age durante 3 segundos, determine. Alternativa A. O módulo do impulso depois de 3 segundos. Então, o impulso eu posso calcular pela quantidade de movimento ou por força vezes o tempo. Eu já tenho a força e eu já tenho o tempo. Então, não vou inventar moda. Impulso é força vezes o tempo. A força vale 12, o tempo vale 3. O impulso é 36 newtons vezes segundos. Ô, professor, mas se for tudo assim, nós estamos em casa, hein? Ah, jovem, pode ficar tranquilo. Mais pra frente ali, só a classificação das colisões, que é um pouquinho mais... Mas fora isso, gente, é só alegria, só felicidade. Alternativa B. A velocidade atingida após 3 segundos. Então, olha só. Eu tenho uma ideia de após, de depois. Se eu tenho uma ideia de depois, eu tenho que ter uma ideia de antes. Antes e depois eu tenho variação. Então, opa, chegou alguém. É atrasado, mas chegou. Que o impulso é a variação... Perdão, gente. É a variação da quantidade de movimento. O teorema do impulso. O impulso eu já calculei, 36. O que é a variação da quantidade de movimento? Toda variação, todo delta, final menos inicial. Como que eu calculo a quantidade de movimento? Massa vezes velocidade menos massa vezes velocidade. Então, assim, do mesmo jeito que a gente fez com a energia, vai abrindo, mesma coisa. Só que a velocidade inicial vale 0. Então, esse termo aqui vale 0. É que minha luz está quase caindo aqui na minha frente. Não. Então, fica 36, vixe, vai cair. Igual a massa, que vale 4, e a velocidade final que eu quero. Então, a velocidade final é 36 dividido por 4. A velocidade final, então, vale 9, né? 9 metros por segundo. Então, vocês já sabem calcular a variação de velocidade por energia, por trabalho. Um pouco por cinemática, que é a aceleração, a variação da velocidade sobre o tempo. E por impulso. No fundo, é toda a mesma coisa. Impulso, quantidade de movimento e aceleração estão no mesmo balaio. E a energia lá está em outro balaio, porque muda a natureza, né? De escalar para vetorial e vetorial para escalar. Seguimos?
Tá tranquilo? Posso ir ou vocês querem um tempinho para copiar? Pode ir? Então vamos lá. Próximo exercício, mesma página. Uma criança derruba um copo de massa igual a 100 gramas. Ó, já ajeita a massa que está em grama para quilo. Divide por 1000. De cima de um balcão. O copo atinge o solo com uma velocidade inicial de 5 metros por segundo. Professor, mas inicial é porque eu estou pensando que o copo chegou e a partir do momento que ele chega no solo eu vou analisar o problema. Tá? Eu não quero, pelo menos a princípio, eu não quero saber a altura, não quero saber nada disso que ele caiu. A. O sentido do impulso vertical exercido pelo solo sobre o copo. Para saber o sentido do impulso, você tem que pensar na força. Qual é o sentido da força que o chão faz no copo, quando o copo chega no chão? Lembrando que o sentido é para cima, para baixo, para esquerda, para direita, tá? Vertical, horizontal é direção. Então, o chão faz uma força para onde no copo, quando o copo encosta no chão? Para cima, né? Uma força para cima. Então, o sentido do impulso é para cima. E a alternativa B, o módulo do impulso. Aqui eu vou considerar que o copo bateu no chão e parou, que é o que acontece, né? Ah, professor, o copo vai quebrar todo. Ah, não tem problema. Então, tenho variação de velocidade e eu quero o impulso. Então, eu vou usar o teorema impulso igual a variação da quantidade de movimento. O impulso eu não vou abrir, porque eu quero. Impulso. A variação da quantidade de movimento é quantidade de movimento final menos inicial. Deixa eu só ver se eu estou gravando aqui certo, gente. Peraí. Ah, tá. Só que no momento final eu não tenho velocidade. Então não há quantidade de movimento se não há velocidade. Então esse termo zera. E aí eu fico com impulso menos, que tem um sinalzinho aqui, massa vezes velocidade inicial. Então o impulso é massa é 0,1 e a velocidade inicial é 5. Então aqui tem um menos que eu já estava esquecendo, menos 0,5 newtons vezes segundo. O que significa esse negativo, tá? Esse negativo significa que a força é contrária à velocidade inicial. Então, o objeto estava descendo, velocidade para baixo, e a força foi para cima. Se eu tivesse calculado, tivesse dado positivo, significaria que o impulso ajudou o movimento. Aqui ele atrapalhou o movimento. Tá? Então, aqui é o oposto a V0. Vou pro próximo, tá? Se precisar voltar, gente, se quiser perguntar, fiquem à vontade. Beleza? Não fica com vergonha, não. 3. Tem mais 2 exercícios aqui, tá? Só dessa primeira aula. O tiro de meta é o lance do futebol em que o atleta realiza um chute para recomeçar a partida depois da bola ter saído do campo pela linha de fundo. Considere que na cobrança do tiro de meta a bola sai com velocidade de 108 km por hora. Essa velocidade é a velocidade final. Aí você fala, ué, mas não é a velocidade que a bola sai? Sim, sai depois do chute. Então você tem a bola parada antes e depois a velocidade de 108 km por hora. Sabendo que a massa da bola é 400 gramas, 0,4 kg, só dividir por 1000, e que a força dura 0,02 segundos, determine
a força do chute. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é arrumar a unidade, né? Temos uma unidade estranha. Então, Guilherme, depende, tá? Depende. Normalmente, sim. Normalmente no sentido assim, é mais comum que a velocidade inicial seja 0, tá? Se não for, ele vai citar as duas. Mas, em geral, os exercícios fazem igual esse aqui fez. Ele te dá uma situação em que você sabe como a situação funciona. Por exemplo, vai começar um jogo de sinuca. Todo mundo já viu sinuca, pode não saber jogar, mas já viu. E o cara dá uma atacada e a bola sai com 5 metros por segundo. A velocidade inicial é 0. Porque as bolas não ficam se movimentando na mesa, sabe? Então, esse tipo de raciocínio às vezes é cobrado. Mas normalmente é com coisas conhecidas. Vôlei, futebol, conhecidas para a maioria, né? Tem gente que não gosta de assistir, mas sabe como funciona. Tá? Mas se alguma coisa é para ser 0, normalmente a velocidade inicial, apesar que no anterior não era, porque o objeto para, né? Então, existem esses detalhes aí. Eu preciso arrumar a velocidade. 108 km por hora, não posso usar km por hora, então vou dividir por 3,6. Isso aqui dá 30 metros por segundo, que é a velocidade final. Eu quero a força. Bom, eu quero força, tempo, impulso, né? Massa e velocidade, quantidade de movimento. Então, impulso é a variação da quantidade de movimento. O impulso é força vezes o tempo. Variação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento final, quantidade de movimento inicial. Professor, por que você abriu os dois? Porque eu não tinha nenhuma das informações, né? Eu não tinha o impulso nem a variação já calculada. A força eu quero. O tempo eu vou transformar aqui em notação científica. 2 vezes 10 a menos 2. Quantidade de movimento final é a massa, que é 0,4 vezes 30, menos a massa vezes 0, que é a velocidade inicial. Então, esse termo aqui cai fora. Fica 2 vezes 10 a menos 2F. Multiplica aqui, 0,4 vezes 30 é a mesma coisa que 4 vezes 3, que dá 12. A força é 12 dividido por 2 vezes 10 a menos 2. 12 dividido por 2 dá 6. O 10 a menos 2 sobe, inverte o sinal, 10 a mais 2 newtons, ou seja, 600 newtons é a força do chute. Tá? Rapaz, tô travado, hein? Então, assim, a principal diferença prática nos exercícios, eu tento nunca ficar falando pra você, gente, apareceu isso, é assim, porque não funciona desse jeito o mundo, tá? Mas a principal diferença dos exercícios é, se você tem um corpinho só se movimentando, sem interagir com o chão, com nada, normalmente é energia. Normalmente. Quando você tem alguma coisa batendo em algo, alguma coisa, um corpo batendo no outro, tá? Colisões, aí você está falando de quantidade de movimento e impulso. Tanto que o final desse conteúdo é colisões, né? O ponto final ali onde a nossa meta é chegar é colisões. Gente, faltou um minuto para fechar essa primeira aula, mas eu vou fazer o seguinte, para ficar separadinho, legal, eu vou fazer o outro exercício que faltava, ele também é rapidinho, tá? E aí a gente faz a troca, né, de aula, nessa troca aí uns 3, 4 minutinhos para pegar café, para ir no banheiro, fazer um xixizinho, e aí a gente volta, tá? Então vamos para o último exercício desse bolo até a gente ir para a parte nova da Unimontes. Uma bola de massa 0,5 kg, movendo-se a 6 metros por segundo. Essa é inicial. Por que eu sei que é inicial? Porque ele fala, é rebatida por um jogador. Então, peraí. Então, ela é rebatida e sai com uma velocidade final de 8 metros por segundo. E aqui que tá o negócio, ó. Numa direção perpendicular.
a direção inicial do seu movimento. O impulso que o jogador imprime na bola é igual. Então, olha só. Vamos calcular as quantidades de movimento separadas aqui. E vocês vão entender por que eu estou fazendo desse jeito. Então, quantidade de movimento inicial é a massa vezes a velocidade inicial. A massa é meio e a velocidade inicial é 6. Quantidade de movimento inicial dá 3 quilogramas metros por segundo ou newtons vezes segundo, que dá na mesma. Afinal, massa vezes velocidade final. A massa é meio e a velocidade final é 8. Então dá 4 quilogramas metros por segundo. Só que ele fala que a bola sai numa direção perpendicular. Então eu tenho que a quantidade de movimento inicial, por exemplo, estava agindo aqui. Tá? E depois o corpo se movimenta numa direção perpendicular. Então, por exemplo, ela está para cá, quantidade de movimento final. Como eu estou falando de grandezas vetoriais, eu não posso fazer só a soma e subtração. Pô, professor, por que você fazia antes? Porque estava acontecendo tudo no mesmo eixo. E tudo ou a bolinha parava, ou começava em repouso, ou ela só aumentava de velocidade, né? Ou diminuía e dava negativo. Então, estava tudo na mesma direção. Agora mudou. Eu tenho em 2 dimensões isso acontecendo. Tá? A rebatida é perpendicular. E aí eu preciso calcular o impulso. O impulso é a variação da quantidade de movimento. Lembrando então que o impulso é a quantidade de movimento final. Opa! Quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Professor, como que a gente faz soma com o vetor mesmo? Tá? Vamos fazer essa soma aqui, ó. Essa soma aqui. Aqui. Quando eu tenho subtração, eu vou repetir o primeiro vetor. Deixa eu só pensar aqui uma coisinha. Tá. Eu vou repetir o primeiro vetor, quantidade de movimento final, né? Da soma, o primeiro vetor da soma. No caso, uma subtração. E quando eu tenho um vetor negativo, eu faço o quê? Eu pego o mesmo vetor, desenho ele do mesmo tamanho. Oh, meu Deus, perdão. E faço com sentido contrário. Então, isso aqui, ó, é minha soma. Ou melhor, minha subtração, né? Quantidade... Oh, meu Deus. Quantidade de movimento final menos a inicial. Só que assim, na prática, gente, é isso que eu quero que vocês entendam. Vocês conseguem enxergar que essa diagonal aqui é a mesma que essa diagonal aqui? Em tamanho? Muda o sentido, né? Aqui seria assim, aqui seria para cá. Mudou, né? Uma tá indo pro, se for norte, sudeste, oeste, uma tá indo para nordeste e outra para noroeste. Tá? A correta é essa aqui de baixo. Mas vocês conseguem perceber que o tamanho é o mesmo. Então, para esta situação, quando a gente vai calcular este impulso, como eles são duas quantidades de movimentos perpendiculares, eu preciso fazer Pitágoras, somar esses vetores. E aí, como eu quero descobrir o tamanho, o módulo, tanto faz a soma que eu vou fazer aqui. Eu vou chamar isso aqui de x, que é o que eu quero. X não, vou chamar de impulso, né? Então, o impulso é a variação da quantidade de movimento. O impulso ao quadrado é a quantidade de movimento inicial ao quadrado mais a quantidade de movimento final ao quadrado. Aí você olha os lados, né? Um vale 3, o outro vale 4, a diagonal, que é o impulso, vai valer 5 newtons vezes segundo, ou 5 quilogramas metro por segundo, tá? É a mesma unidade, são equivalentes. Então, o mais complicado que pode aparecer é quando os vetores não estão no mesmo, não são colineares, não estão na mesma linha, tá? Um está inclinado em relação ao outro. É comum? Não tanto, tá? Vou chutar em uns 6%, 10% no máximo dos exercícios.
isso incluindo as colisões que vão vir depois. Então, na grande maioria dos casos, o que você tem que tomar cuidado é se está indo ou está voltando. Tá? Aqui está indo na perpendicular, é um caso já um pouco diferente. Certo? Vamos trocar de link? Alguém tem alguma dúvida? Se não tiverem dúvida, gente, nos vemos no nosso novo link lá, né? Na nossa troca de link. Vou pegar uns 3, 4 minutinhos aí também se quiserem tomar uma água para voltar no próximo link. Eu vou repor meu café, dar uma esticada e arrumar minha lâmpada que está caindo aqui na minha frente. Tá? Então, até daqui a pouquinho. Se alguém tiver uma dúvida, é só perguntar.